Vamos conversar? Muito bem, estamos mais uma vez aqui no nosso canal para falarmos sobre conversas. E esse dia de hoje iremos falar sobre o cuidado com quem devemos conversar e o cuidado com o que estamos conversando. Você sabe que nós temos a possibilidade de impedir um relacionamento através de uma rejeição, como nós temos o poder de darmos início a um relacionamento através da aceitação. E muitas vezes esse relacionamento ou essa situação se dá através de uma conversa. Como já dissemos aos irmãos e aos amigos que nos ouvem, uma conversa pode começar uma guerra e terminar uma guerra. Uma conversa pode começar um relacionamento ou terminar um relacionamento. Uma conversa pode dar início a algo que vai terminar bem ou pode dar início a algo que vai terminar mal. Uma conversa pode ter bons ou maus resultados. Tudo por causa de uma conversa. Inclusive, para aqueles que acreditam, nós, seres humanos, fomos formados, criados depois de uma conversa. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia vai dizer: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E daí em diante, nós vemos a Bíblia dizer que Deus fez o homem do pó da terra. Então você e eu, para os que acreditam assim, somos frutos de uma conversa, dentro de um projeto e um propósito estabelecido por Deus. Daí, queremos nesta oportunidade falar sobre o cuidado com quem você conversa e o que você conversa. Mas antes, quero lhe convidar para você se adicionar em nosso canal, se você ainda não é, e compartilhar se você já faz parte desse projeto. Também pedindo a você que você possa deixar seu comentário, dar sua opinião e juntos fazemos aí uma corrente de uma sala de bate-papo com boas conversas nesse canal, ok? Então não esqueça, se adicione, dê seu like, assine ali as notificações e vamos conversar. Muito bem. Eu quero fazer base aqui hoje sobre esse assunto tão importante que é o cuidado com quem conversamos e o que conversamos. Com base num texto bíblico de Gênesis capítulo 3, que vai dizer que a serpente era o animal mais astuto já criado por Deus e que estava no jardim. E a serpente aproximou-se de Eva através de uma conversa. E pegou, preste bem atenção nisso, pegou uma conversa que Deus teve com Adão e Eva, e na conversa que Deus teve com Adão e Eva, Deus estabeleceu na conversa um mandamento. Que mandamento era esse? Na conversa de Deus com Adão e Eva, Deus disse: de todas as árvores do jardim comerás, mas desta árvore do bem e do mal e da vida não comereis. Ok? Adão e Eva sabiam que Deus estabeleceu uma regra, estabeleceu um limite naquela conversa. E a Bíblia diz que Deus todo dia vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva. Ora, qual seria o assunto de Deus? Todo o assunto de Deus é um assunto para a glória do nome dele, para a expansão do seu reino e para bem-estar da minha fé e do meu próximo. Era a conversa de Deus. Deus trazia assuntos para Adão e Adão dava assuntos para Deus. A diferença é que Deus já sabia o tipo de conversa que Adão teria com ele e Adão não sabia o tipo ou assunto que Deus traria para ele. Mas mesmo assim, Deus já sabendo de todas as coisas, Deus tinha prazer em conversar com Adão. Aí, a Bíblia vai dizer que a serpente se aproxima de Eva. E como foi que ela se aproximou? Ela se aproximou com uma conversa. E a conversa da serpente não foi com base em mentiras. Tenha cuidado. Tem pessoas que puxam conversa com você usando verdades. O problema é o propósito daquela verdade na conversa. Por quê? Porque apesar de ser uma verdade,
mas o propósito da conversa com aquela verdade pode ser para lhe fazer o mal. Foi o que a serpente fez. A serpente puxou a conversa com Eva, e toda conversa com base em diálogo, que é a ação de duas pessoas, você inicia falando e espera o retorno da sua fala, que pode se dar por causa de uma pergunta, que pode se dar por causa de uma colocação. Você pode perguntar: como você está? E a pessoa vai lhe dar uma resposta. Você pode dizer: você está bem? E a pessoa vai lhe dar uma resposta. Em uma você pergunta, em outra você exclama. Todas as duas formas da conversa vai forçar uma resposta. Então, quando a serpente, conversando com Eva, disse assim: foi assim que Deus disse, não comereis do fruto dessa árvore? Eva respondeu com base na pergunta, com base na conversa que recebeu de Deus. Não, Deus não disse assim. Deus disse que eu posso comer de todas as árvores, menos dessa, porque se comer, eu morrerei. Ora, o inimigo veio de novo em cima da verdade e mudou o sentido final da conversa de Deus com Eva e disse: não, vocês não morrerão, pois na verdade vocês vão ser igual a Deus. Ponto. Aí inicia-se o plano maléfico e destrutivo de Satanás através da serpente que puxou uma conversa. Eva, depois da conversa, diz a Bíblia, que ela olhou para a fruta, viu que era desejosa, viu que era boa do apetite, aguçou os seus entendimentos e tomou da fruta, comeu e deu a Adão. Então analise bem aqui. A conversa que Satanás trouxe aguçou a curiosidade de Eva. A conversa que Satanás trouxe deu desejos a Eva. A conversa que Satanás trouxe criou em Eva um desejo de ser. Por quê? Porque na conversa tinha lá o mesmo pecado de Satanás, de querer ser, sereis igual a Deus. Então vamos lá. Como é que eu posso evitar pessoas que eu não devo conversar e conversas que eu não devo conversar? Primeiro, às vezes você não pode evitar as pessoas que se aproximam para conversar com você. Você está no ponto de ônibus e alguém puxou uma conversa. Você está numa repartição pública e alguém puxou uma conversa. Você está no banco de igreja e alguém puxou uma conversa. Você está dentro de um coletivo, alguém puxou uma conversa. Você está fazendo uma malhação, alguém está passando, puxou uma conversa. Então nós estamos sujeitos a alguém querer puxar conversa. E aí pode ser inevitável eu evitar uma pessoa puxar uma conversa, mas eu posso analisar a pessoa e analisar o teor da conversa da pessoa. E foi aí que Eva errou e que muitos estão errando e que talvez você mesmo esteja errando agora. E eu quero lhe dar aqui algumas ideias para que você evite a pessoa e as conversas. Vamos lá. Primeiro, observe que Eva deveria ter pensado o seguinte: ora, aqui no jardim só conversa comigo Deus e Adão, ou Adão e Deus. Então a conversa só cabia três: Adão, Deus e Eva. Quando Eva viu a serpente se aproximar, ela já deveria ter tido a desconfiança: quem é esse? Que animal é esse? Alguém diz que a serpente naquela época andava nas árvores, que a serpente tinha pés, que a serpente já conversava. Eu não quero saber de nada disso. Eu só quero que você entenda que a serpente ali representa alguém que nós devemos evitar de conversar. Então, uma das coisas que você tem que observar é que tem conversa que não cabe mais gente.
Pare de deixar pessoas entrarem em conversas que você não precisa de mais alguém. Às vezes você tem uma conversa sadia com seu marido, uma conversa sadia com seu filho, uma conversa sadia com seu patrão, aí você deixa outra pessoa entrar na conversa, essa pessoa pode ser o que vai estragar o seu relacionamento, estragar o que Deus lhe deu, inclusive estragar o seu jardim. Mas como é que eu vou identificar essa pessoa? Porque a serpente não chegou fazendo zoada, a serpente não chegou gritando, a serpente não chegou não, a serpente chegou conversando. Uma linguagem bonita, uma linguagem maneira, língua de veludo, né? Pezinho de algodão. Ora, eu tenho que observar o que vem na conversa. Preste atenção. A serpente botou dúvida no que Deus havia conversado com Eva. Como é que então eu posso identificar uma conversa que eu não devo conversar? Percebendo que quem está conversando comigo está tentando desmerecer o que eu já acredito. Desmerecer algo que eu já tenho como base sólida da minha conduta, da minha ética, do meu caráter, do meu perfil social e familiar. Eva não observou isso. E por não observar isso, ela deu conversa. E como é que ela deu conversa? Ela respondeu a conversa. 2. Como é que ela poderia evitar a conversa? Ela poderia começar a questionar as perguntas da serpente. Por que você está me perguntando isso? Qual o seu interesse? Por que agora você quer conversar comigo? Eu vou chamar aqui meu marido. Eu vou chamar Jeová. Às vezes você acaba se perdendo em alguma conversa porque você não faz questionamentos na conversa. Por que você quer saber? O que você tem a ver com a minha vida? E essas perguntas desconstroem a armação que alguém está tendo contra você em uma conversa, mesmo usando a verdade. 3. Eva deveria ter dito o seguinte: aqui eu só converso com Deus e com meu marido. Você sabe que tem muitas pessoas perdendo relacionamentos, perdendo vida, perdendo projeto, perdendo... Por quê? Porque Deus já botou as pessoas certas para ele conversar e ele fica pegando outras opiniões, outras conversações. E você tem que ter cuidado com isso. 4. Eva deveria ter chamado Adão. Se você não conhece a pessoa e desconfia do teor, chame alguém mais idôneo. Chame alguém mais idôneo. Pode perceber, toda pessoa que numa conversa quer lhe fazer o mal, ela vai procurar fazer de tudo para conversar com você isoladamente. Ela vai tentar conversar com você de forma privada. Não estou dizendo que toda pessoa que quer conversar com você no privado quer o seu mal. Mas quem não deve não teme. E se a pessoa não tem nada pelo que esconder, converse em público, fale na frente dos outros, puxe uma situação, traga o relacionamento à tona dentro do contexto. Por quê? Porque a serpente estava ocultando as suas verdadeiras intenções. Então, você precisa ter cuidado com as pessoas que vêm conversar com você com bons modos, boas atitudes, falando até a verdade, te elogiando, mas no fundo está ali preparando um bote, um golpe, uma ação maligna, uma ação perversa para poder tirar você do seu jardim. E foi o que aconteceu. Eva se deixou levar pela conversa e depois seguiu a indução da conversa, porque toda conversa tende a me induzir para o bem ou para o mal, tende a me persuadir para o bem ou para o mal. E Eva não se atentou para isso. Resultado, Eva foi conduzida para o erro e ainda levou Adão a errar. E você que está me ouvindo agora, eu não sei com quem você tem conversado, eu não sei quem tem tentado puxar conversa com você, eu não sei quem tem usado de redes sociais para puxar conversa com você, eu não sei o que tem acontecido nas suas conversas, mas eu quero lhe dizer uma coisa: nós corremos muitos riscos, eu, você, todos nós somos sujeitos, somos falhos
mas podemos aprender com os erros dos outros e não cometermos os mesmos. Então, vamos conversar sobre com quem não devemos conversar. Vamos conversar sobre o que não devemos conversar. E entre as questões está essa: tenha cuidado com quem você conversa. Tenha cuidado com o teor da conversa. Tenha cuidado com o propósito final da conversa. Tenha cuidado com a verdade da conversa que está ocultando o propósito da maldade na conversa. Porque o que Adão tinha, o que Eva tinha, foi prejudicado por causa de uma conversa. Daí eu deixo para você um conselho: tenha cuidado, seja mais atento ao teor das conversas, seja mais ávido ao teor dos comentários, questione, faça perguntas, procure ver o que está por detrás e identificando que tem ali uma serpente, que tem ali um bote, que tem ali uma atitude para lhe prejudicar, numa linguagem bem popular, pegue um pau e dê nessa serpente. Ok? Muito bem, muito obrigado pela sua atenção. Mais uma vez, deixamos aqui para você um forte abraço e não esqueça, passe aí, se inscreva se esse vídeo te ajudou, te edificou, te fez pensar e entender sobre a necessidade de você saber com quem conversar e evitar certos tipos de conversa. Então, vamos conversar. Deus abençoe e até a próxima.